dentro da Marinha e das Forças Armadas fizeram questão de vazar essa informação porque eles têm medo do que isso pode causar no Brasil se o Lula levar adiante esse plano, uma tal de Operação Imerê. E se tem alguém que sabe de mais crimes do Lula, é o Maduro. Se o Maduro é pego pelos Estados Unidos e ele acaba abrindo a boca e falando tudo que ele fez pelo PT, o dinheiro do narcotráfico que vinha pro PT, isso daria um problema gigantesco para Lula no período pré-eleitoral. Então Lula só tem uma salvação agora: buscar o Maduro e protegê-lo. Lula não está protegendo um amigo, Lula está protegendo um cúmplice que sabe dos crimes que ele cometeu e ele precisa mantê-lo aqui no Brasil protegido. Daí surge a Operação Imerê. O que é essa Operação Imerê? Lula quer usar as Forças Armadas, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica, para ir lá buscar o Maduro e trazer o Maduro para o Brasil junto com sua família. Olha onde nós chegamos. Recentemente, Mauro Vieira, tá aqui a imagem, Mauro Vieira apareceu fazendo uma reunião com o chanceler da Venezuela. Aí todo mundo começou a se perguntar, tá, por que o Mauro Vieira vai se reunir com o Ivan Gil da Venezuela? A Venezuela que está prestes a ser destruída, não a Venezuela, né, mas esse narcotráfico que se apoderou da Venezuela, está prestes a ser destruído. O que ele foi fazer lá? No Itamaraty eles falam que foi um tratado de cooperação amazônica, né? Neste momento que a Venezuela está prestes a ser, o governo do Maduro está prestes a ser derrubado, bom, aí fontes de dentro das Forças Armadas que viram o que ia acontecer e que se revoltaram com isso. Revoltaram. Porque eles estão vendo que as nossas Forças Armadas agora virou uma estrutura de proteção de narcoterrorista. Soltaram para a imprensa. Ninguém torce mais para ver o Lula se fudendo e essa facção criminosa da qual ele faz parte, sendo todos presos e proibidos de exercer cargo público do que eu. Ninguém. Mas isso aqui precisa ser divulgado. Porque por mais que eu não goste do PT e não goste desse governo, não goste do Lula, essa ideia que eles estão tendo precisa ser abandonada, porque o custo que isso vai dar para o nosso Brasil, o prejuízo, o dano é irreversível. O que o Lula, o que esse governo está pensando em fazer, isso aí extrapola todos os limites. Isso aí destrói o nosso país. Então vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Todo mundo já sabe que o Maduro, ou ele vai ser sequestrado, vai ser apreendido, ou vai ser aniquilado, executado pelo governo americano em questão de dias. O governo americano já reconhece o Maduro não como nenhum líder ilegítimo, mas como um narcoterrorista. Assim como eles reconhecem os terroristas lá do Houthis, do Hamas, do Hezbollah, que eles executam com ataques de precisão cirúrgica. Então, a partir do momento que o governo americano reconhece que o Maduro é um narcoterrorista, trabalha com facções de tráfico de drogas e manda droga para os Estados Unidos, o que representa um perigo ao território nacional dos Estados Unidos, o Donald Trump mandou destroyers, porta-aviões, submarinos, 6.000 soldados ali na fronteira da Venezuela, no mar. Tá claro isso. Maduro vai cair. Todo mundo sabe disso. Alguns presidentes que também vivem do narcotráfico já saíram em defesa do Maduro, né? O Gustavo Petro, amigo do Lula, defensor do STF, já está falando que se tiver guerra, ele vai entrar no meio da guerra. Só que o Lula está calado. E aí isso chamou atenção. Por que o Lula está tão calado assim, sendo que o Lula trouxe o Maduro aqui, vende o Maduro para o mundo como uma pessoa boazinha, reconheceu a eleição fraudada, o golpe que o Maduro deu na Venezuela? O que está acontecendo? Agora eu vou explicar para vocês. Fontes de dentro da Marinha e das Forças Armadas fizeram questão de vazar essa informação porque eles têm medo do que isso pode causar no Brasil se o Lula levar adiante esse plano, uma tal de Operação Imerê. Vamos entender aqui. Maduro vai ser executado, ele só tem uma chance agora, ele vai ter que fugir. Ele já está contemplando a possibilidade de ir para Nicarágua, onde ele tem também lá um presidente ditador que é muito alinhado com a visão de mundo dele. Mas ele contempla também vir para o Brasil. E o Brasil já é reconhecido por mandar aviões da FAB para prender pessoas, para salvar corruptos. Recentemente pegou a primeira-dama do Peru e trouxe ela para o Brasil, com nós pagando, o brasileiro pagando isso para protegê-la aqui no Brasil, para ela não ser presa por corrupção, num esquema de corrupção que inclusive o Lula era o chefe. Então está ali protegendo testemunhas dos crimes dele. A matéria fala o seguinte: é nesse contexto que surge a Operação Imerê, concebida como um plano de evacuação seletiva. As discussões iniciais ocorreram entre o chanceler Mauro Vieira e o venezuelano Ivan Gil.
em encontros aparentemente banais à margem da cúpula da Organização de Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, 21 e 22 de agosto de 25. Oficialmente, os dois debateram cooperação fronteiriça e integração econômica. Extraoficialmente, com a mediação de assessores militares, teria sido ventilada a possibilidade de extrair Maduro e parte de sua cúpula, entregando-os à custódia do Brasil antes que caíssem nas mãos do Comando Sul ou de grupos de resistência armados, ou dos Estados Unidos. Presta atenção nisso aqui. Se o Lula faz isso, aí o Brasil passa a ser um país apoiador de narcoterrorista. Aí já é uma outra coisa. Aí já não é o Moraes, violador de direitos humanos. Não é mais a questão da censura das Big Techs. É colocar o Brasil no mesmo nível de Irã. Irã, o Lula tá... O embargo que os Estados Unidos pode colocar no Brasil vai destruir o nosso país. Aí já não é uma questão de tarifaço. Embargo. O que é embargo? Qualquer país do mundo que fizer negócio com o Brasil fica proibido de fazer negócio com os Estados Unidos. Você está entendendo a gravidade disso? E o Lula vive essa ilusão achando que a China vai tomar conta e vai ajudar, querendo vender o Brasil para a China, como já está vendendo as terras raras e mineração e tudo mais. Só que a própria China está fazendo acordo com os Estados Unidos de comprar soja de lá. Soja que comprava daqui agora está indo comprar de lá. Gente, eu estou gravando esse vídeo para que ele viralize. Por favor, divulgue esse vídeo e para que o governo tire isso da cabeça. Isso é ir longe demais. É colocar o Brasil apoiador de terrorista. Nível Irã. Olha o que está acontecendo com o Irã. É embargo. É a destruição completa. Nem a China vai fazer negócio com o Brasil. Porque se a China fizer negócio com o Brasil, ela fica proibida de fazer negócio com o seu maior país consumidor, que é os Estados Unidos. E a China não sobrevive se ela não vender para os Estados Unidos. Porque não tem país que consuma igual ele. Tudo isso para proteger um narcotraficante, ditador, psicopata, que o Lula sabe que se ele for preso, se ele for realmente capturado e levado para os Estados Unidos, ele vai abrir o bico e vai falar tudo o que eles fizeram pelo PT, o dinheiro do narcotráfico, as pessoas que eles financiaram, os crimes do Lula, né, o metrô de Caracas, como foi desviado dinheiro de lá. Olha o nível que nós chegamos, meu Deus do céu. É isso tem que ser divulgado, porque eu tô vendo que tá saindo em alguns lugares, mas as pessoas estão com medo de falar. Se o Brasil servir de paraíso para corrupto, para narcoterrorista, traficante, meu amigo, esquece. Aí já não vai ser nem questão de ser para internacional, nem anão diplomático, não. Vai ser uma vergonha. É indescritível o buraco que nós estamos prestes a entrar se essa operação em Imerim, que saiu de denúncias de dentro das Forças Armadas, vazadas justamente, quem fez isso está tão desesperado com as consequências dessa ação, que eles vazaram a informação na esperança de que algo seja feito, de que isso não seja levado adiante. Olha o buraco que a gente se encontra, gente. Pelo amor de Deus. Então agora, divulga, vamos ver se esse pessoal tira isso da cabeça. Pois é, e se você ainda não acreditou nesse plano aí de Lula e Maduro, tem um general de Hugo Chávez, o antigo Hugo Chávez, vocês se lembram? Que denunciou o Lula sobre financiamento do narcotráfico e ditaduras na América. Ele fez um pronunciamento, ele fez uma declaração, uma delação, na verdade, e colocou o Lula em maus lençóis. Nós vamos mostrar isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o doutor jurista Couto de Novaes. Inclusive, você deve se inscrever no canal dele, que é excelente. Veja agora. Ex-general de Hugo Chávez denuncia o Lula. Já começou, pessoal, confira. Pela dura realidade que esse desgoverno tem vivido, pela pressão incessante que o governo Trump tem feito em defesa da democracia junto a esse desgoverno, esse terrível desgoverno. As últimas notícias são aterradoras. Por que aterradoras? Porque nós estamos vendo, vocês perceberam que além deste processo muito fantasioso que processa Bolsonaro por suposta tentativa de trama golfista, Bolsonaro inclusive vai a julgamento entre os dias 2 e 12 de setembro próximo. Agora ele passa a responder a outro inquérito que provavelmente virará processo e se esse regime continuar vai condená-lo e aí é prisão perpétua. Ele e o Eduardo e outros também serão colocados lá, tenho certeza, passam a responder agora
por coação no curso de processo, simplesmente porque Eduardo estava lá nos Estados Unidos respondendo, fazendo seu papel de parlamentar, e também por, pasmem vocês, tentativa de abolição do estádio democrático de deleite. Isso é muito grave. As acusações são graves, mas o substrato fantasioso que eles tentam fazer emplacar essas acusações. Nós estamos vivendo assim num estadão sovieticão, onde os bolcheviques tomaram o poder. Os bolcheviques tomaram o poder. Eles têm tudo na mão, as canetas, as togas, tudo. Se nós não tomarmos tento na vida, nós estamos perdidos, definitivamente perdidos. Vamos à dureza do quadro real do estado de coisas no Brasil. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos é o número 2 do Marco Rubio, do Departamento de Estado, manda recado a De Moraes, sobre a primeira emenda. A primeira emenda, que é um dispositivo dos mais importantes da Constituição americana. Diz assim esse subsecretário, que é o Christopher Landau, que é poderosíssimo. Nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro qualquer pode anular a primeira emenda americana. A primeira emenda da Constituição americana, disse Christopher Landau. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou nesta quarta-feira, dia 20, que nenhum juiz brasileiro ou de outras cortes estrangeiras tem poder para restringir a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão do país. A declaração de Christopher Landau faz referência ao ministro Alei de Moraes, o menor dos maiorais, enquanto, disse o subsecretário, enquanto a administração do presidente Trump estiver no comando, indivíduos e empresas americanas podem ficar tranquilos. Nenhum governo estrangeiro poderá censurar a liberdade de expressão de indivíduos e empresas americanas em território americano. Nenhum juiz brasileiro, ou ele cita, nenhum juiz brasileiro ou outro tribunal estrangeiro qualquer pode anular a primeira emenda. Ponto final. Eu gostei do ponto final. Esse cara é dos meus. Ponto final, disse Mr. Landau. Escreveu em sua conta no X. A declaração foi uma resposta a uma publicação da rede social que acusa Moraes de ter emitido ordens sigilosas exigindo a remoção de contas de políticos, jornalistas e até mesmo de cidadãos norte-americanos. Segundo a empresa de Elon Musk, o X, essas medidas resultaram em suspensões integrais, sem aviso prévio e sem possibilidade de recurso por parte dos usuários. A fala de Landau ocorre em meio à crescente pressão do governo Trump contra Moraes. O magistrado foi incluído na lista de sanções da Lei Global Magnitsky, que é uma vergonha para quem tem vergonha. E que mais? Legislação que permite ao governo americano congelar ativos e aplicar restrições a indivíduos acusados de violações de direitos humanos. Bom, já está aí. Moraes está sem visto, os bancos já estão retirando os cartões, o Mastercard já retirou o cartão e por aí vai. Vejam, nós estamos vivendo o momento mais, não tenham dúvida. E eu conheço a história, esse é o momento mais pernicioso da história brasileira. Mais pernicioso, parece que as caixas de Pandora e os capetas saíram de todos os lugares. A mídia está dominada pelo que não presta. Só pensa no din-din. Muito dinheiro chinês, por aí, por acolá, não? O Congresso Nacional, 80% é de bandoleiros vendilhões da pátria. Não é, Hugo Mota? Tu é mais sujo do que Paulo de Galinheiro, hein, Hugo Mota? O judiciário está dentro de um dos períodos mais obscuros e mais tenebrosos e mais escandalosos que vocês possam imaginar. O Ministério Público, contaminado também, na mesma toada do judiciário. Tem certas instituições que antigamente diziam que tinha mão amiga e braço forte, que não merecem nem 10 segundos de comentário. Ponto final. Gente, nós estamos vendo essas criaturas saindo das suas tocas. Como esse Lula, que saiu da sua toca lá em Curitiba. Olha o que disse esse homem. Aspas, tem gente que tem tornozeleira, se referindo a Bolsonaro. Eu tenho meia bonita.
Bom, nesse evento aqui ele falou de tudo. Inclusive ele disse que ele fica muito chateado quando acham que ele morreu e que ele é um clone. Nunca mais esse rapazinho foi visto por aí, né? Não tem mais redes sociais, né? Esse Moacir, amigo da Janja, de longa data. Ator, né, de profissão. Acho que trabalhou numa lavanderia. A última notícia que eles tinham parece que estava lotado na Casa Civil, né? Mas trabalhava dentro do Palácio da Alvorada. Rapaz, eu sou um cara quadrado, viu? Eu tenho 41 anos, sou cara quadrado. Com uma mulher assim que nem Janja, com uma mulher assim. Dada, Macron que o diga. E aí eu coloco o melhor amigo, né? O cara que tem 50 anos menos que Lula. Coloco o melhor amigo de Janja dentro da Alvorada, com todo respeito, né? Dentro da Alvorada, o cara... Dizem que tá lá, né? Eu não tenho certeza. Quem tá dizendo é a mídia aí, né? Bota lá... Dentro da Alvorada. Velhinho moderno esse Lula, hein? Aí é moderno mesmo, viu? Quantos mistérios. Olha, as bocas que guardam os maiores mistérios desse país, de 2023 para cá, chama-se... 2022 para cá, chamam-se Boca do Flávio Dino e Boca da Janja. Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita, disse o etílico. Durante a agenda em Sorocaba, o presidente fez uma referência ao dispositivo de monitoramento usado por Jair Bolsonaro. O antepresidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma brincadeira nesta quinta-feira sobre o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Bolsonaro, mas sem citá-lo diretamente. Durante uma agenda em São Paulo, onde foi lá e está cheio de enxofre agora, o petista exibiu as meias e declarou: tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita. O vídeo foi publicado nas redes sociais e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E como eu disse, nesse evento ele também disse, olha, muito chateado, ficam dizendo que eu sou um clone, como é que podem essas pessoas e tal, e tal, e tal. Lula, salvo engano, nesse momento, já viajou, está na Colômbia. Alguns dizem, Lula foi salvar Maduro de Trump. Ele não vai salvar a si mesmo. O Carvajal vai abrir a boca e vai complicá-lo bastante. Muitos estão dizendo, o Lula terá o mesmo futuro do Maduro. Que futuro? Futuro bonito. Futuro bonito. Vai ficar comendo aqueles bifes assim. Futuro bonito, né? Eu digo de pureza de alma para vocês. Deus nos deixou por alguns instantes para pagarmos os nossos pecados. Porque no Brasil nós estamos vendo tempos medonhos. Ele está no controle, Deus está no controle, mas Ele está vendo até onde nós vamos com as nossas próprias forças. Porque nós estamos, Deus, aquele arrendamento, parece que Ele arrendou aqui no Brasil por alguns meses e anos a mais para o Capetes. Está terrível isso. São entidades realmente negativas que estão aí fora. Muita água benta neles, muita água benta e cruz de São Bento nessa gente. Então é assim que vai acontecer. Se o Maduro cair, ele leva junto o Lula. Você viu agora aí, né, o Dr. Couto falando do Carvajal, né, esse ex-general militar ali da época do Hugo Chávez, né, que quando ele caiu, ele saiu levando um monte de gente junto com ele para tentar fazer aquela delação premiada, para tentar diminuir a pena. A verdade é o seguinte, pessoal, muitos são amigos, mas quando se vem a crise, é que a gente testa os verdadeiros amigos. E agora nós vamos ver, será que o Lula é mesmo parceiro, companheiro, né? O companheiro Lula do Maduro e vai salvá-lo dessa? Por quê? Se tem um país que está mais próximo da Venezuela, onde o Maduro pode se refugiar, é justamente no Brasil. E aí agora nós vamos saber se o Lula vai ficar do lado do povo brasileiro ou se ele vai ficar do lado do Maduro. Por quê? Se ele ceder ao Maduro, mesmo que ele não vá lá buscar o Maduro, e o Maduro venha com as próprias pernas para o Brasil, mas ele der asilo para um ditador, para quem está sendo procurado pela Polícia Internacional, ele vai abrir uma brecha gigante para outros países, além dos Estados Unidos, fazer sanções contra o Brasil. E aí, pessoal, preste atenção, por que nós estamos falando isso aqui? A vida do brasileiro vai piorar ainda mais, ainda mais. Preço dos alimentos subindo, moeda desvalorizando, inflação crescendo, desemprego, porque ninguém gosta de quem abriga ditador.
E isso nós temos que falar aqui, como, por exemplo, o deputado Gustavo Gaia colocou aqui de forma muito categórica e incisiva, e nós temos mostrado isso aqui também. Pessoal, precisamos que você divulgue. Pega o link desse vídeo aqui embaixo, aqui ó, tá escrito compartilhar. Nós pedimos, pega o link, manda pro grupo da família, pro grupo do WhatsApp. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas precisam divulgar para que isso não aconteça. Você já imaginou se o Lula dá abrigo pro ditador e aí agora o Trump volta todo o arsenal dele agora pro lado brasileiro? O que pode acontecer aqui com a política, com a economia? Pessoal, o Brasil não tem força bélica nenhuma para lidar nem sequer com o Paraguai, muito menos com os Estados Unidos. Então, eu não duvido disso acontecer, porque o Lula já fez isso. Ele já foi lá, já pegou lá a mulher que foi condenada por corrupção lá e trouxe para cá com o avião da FAB. Então, para ele fazer com o Maduro, que ele tem muito mais ligação, tem muito mais amizade, né, com o Maduro, pouco custa. E se essa operação aí, ela foi por água abaixo porque vazou por um general que estava com medo de acontecer isso com o Brasil, eles já devem ter o plano B e o plano C, pessoal. Pode ter certeza. Maduro, na altura do campeonato, deve estar ali num bunker, né? Tá escondido, né? Mas está traçando ali as suas rotas de fuga e a qualquer momento ele vai sair sim da Venezuela. E aí vão fazer novas eleições, alguma coisa vai acontecer. Pessoal, não há mal que dure para sempre. Em vários países nós já vimos isso acontecer. O ditador cair depois de longas décadas, né? Porque antes do Maduro veio Hugo Chávez, né? E aí, antes do Chávez, pessoal, a Venezuela era um outro. Lá na década de 90, de 80, de 70, a Venezuela era outra coisa, era uma grande potência. Houve uma época que a Venezuela era o principal país da América do Sul, era o país mais rico, mais desenvolvido, com melhor desenvolvimento humano, mas isso acabou por causa desse sociocomunismo aí que os dois implantaram, né? E agora o Lula quer dar aval para isso. Pode ter certeza, o que o Lula puder fazer para ajudá-los, vai fazer, porque é um companheirismo, é uma camaradagem, né? Um absurdo uma coisa dessa. Coloque aqui os seus comentários. O que você acha? O Lula vai ficar do lado do povo, né, para não caçar confusão, mais confusão com o Trump, ou vai dar as mãos de novo para o Nicolás Maduro, assim como ele tem feito com ditadores da Nicarágua, de Cuba, né, e agora o próprio da Venezuela, mas também tem apoiado o Irã, o Hamas e essas coisas todas. Será que ele vai fazer isso mesmo? Coloque seus comentários aqui. Ou não, ele vai colocar a mão na consciência e vai ter um lapso de consciência e vai falar, não, melhor não fazer isso não, porque senão o Trump vai vir com tudo para cima do Brasil. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião. Se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa, totalmente gratuito. Nós observamos, pessoal, preste atenção, muitas pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos. Isso é um pecado. Por quê? Os próximos vídeos que vamos trazer aqui, o YouTube precisa te recomendar, precisa te mostrar. Então, se você não se inscrever, você fica perdido no meio da plataforma e fica desinformado, tá bom? Se inscreva no canal e tamo junto.